Olá, senhoras e senhores, filiados, seguidores, que está nos assistindo nesse exato momento, o Novo em Foco. Não basta ser de direita, tem que ser direito. E o maior prazer do mundo nesse exato momento, o Novo em Foco, fazendo uma entrevista, olha, nada mais, nada menos do que o nosso pré-candidato ao Senado. Brasília tá tremendo, porque o homem vai chegar, meus irmãos. E se você é filiado, se você não é filiado, saia da indignação e venha para a ação. Filie-se ao partido que é 100% de direita, 100% fiscalizador. E o que nós estamos fazendo em Brasília, com poucos, hein? Com poucos, nós estamos fazendo muito barulho. Portanto, hoje está sendo aqui credenciado à pré-candidatura ao Senado o nosso querido homem de Volta Redonda, Mauro Campos. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Rodrigo? É um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Seja sempre bem-vindo. A casa é sua. Essa estrutura que vocês montaram, eu duvido que alguém tenha igual. Rapaz. Principalmente alguém comandando como você. Pô, aí faz a diferença de todas as formas. Agradeço. Parabéns mesmo. Estou impressionado com esse apoio aos nossos candidatos e que isso vai com certeza multiplicar e reforçar muito. E nós vamos surpreender muito nessa eleição. Na verdade, nós somos um time, né, naquele slogan que a gente sempre fala, que saiu da indignação e veio para a ação. Você também pode se juntar a esse time. Você que está nos assistindo e lamenta, fala o tempo todo de política, toda hora no barzinho, numa rede, numa conversa ou outra, mas a política tudo é a mesma coisa, não adianta. Não é. Nós temos pessoas capacitadas, qualificadas e empenhadas e muito mais, engajadas para um desafio muito grande. Fazer uma grande ruptura nesse sistema. Fazer com que o Brasil, fazer com o estado do Rio de Janeiro, fazer com que os municípios do Rio de Janeiro possa definitivamente encontrar o caminho da prosperidade e do desenvolvimento. E falando em prosperidade e desenvolvimento, eu estou aqui, claro, para falar com o Mauro Campos, que é o nosso pré-candidato ao Senado, que conhece muito bem dessa área de desenvolvimento, dessa área de prosperidade. Mauro, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, antes disso tudo, é a gente entender quem é o Mauro família, quem é o Mauro profissional, antes de ser pré-candidato. Quem é o Mauro Campos de Volta Redonda? Conta um pouco para o nosso público. Quantos filhos você tem? A tua empresa? De onde você saiu? O que você espera? Quem é Mauro Campos de verdade? Bem, Mauro Campos é um cidadão que nasceu em Minas Gerais, veio novo para Volta Redonda e que em Volta Redonda nós já estávamos aqui desde antes da CSN, a minha família, e nós viemos desenvolver a nossa área. Meu avô tinha uma grande fazenda em Volta Redonda, inclusive a fazenda se chama Volta Redonda. Olha que legal. O casarão dessa fazenda, que era uma fazenda antiga de café, serviu de abrigo para os primeiros topógrafos que vieram fazer os levantamentos da CSN. Olha isso. Pouca gente sabe disso até em Volta Redonda. Meu avô alugou ou cedeu a parte de cima e a parte de baixo ele ficou, porque eles moravam em Barbacena, em Juiz de Fora. Então, de lá, nós começamos a executar, meu pai, e eu me formei em engenharia civil, morei aqui no Rio um tempo, estudei em Santo Agostinho, morava em Ipanema. Por que eu conto isso? Depois eu vou contar a história sobre o empreendedorismo, vocês vão lembrar por que eu disse que morava em Ipanema. E aí eu sempre tive esse estilo seguido pelo meu pai, que é um grande empreendedor, um grande homem, faleceu o ano passado, mas 94 anos, viveu muito bem, produziu muito, fez muita diferença no mundo. E eu aprendi com ele fazer a diferença no mundo. E fui para a Volta Redonda cedo, estava estudando na PUC aqui em engenharia, resolvi tirar um ano sabático, fui para os Estados Unidos, Europa, rodei, fiquei um ano viajando, e lá eu descobri que lá a garotada com 18 anos vai trabalhar no McDonald's, nas férias, vai vender suco na rua, e vi aquele espírito empreendedor que eu já trazia de herança. E aí voltei para o Brasil, fui para a Volta Redonda, fui trabalhar com ele,
na área de loteamento e já estudando engenharia, eu falei, pai, eu quero montar uma consultora, ou melhor, vamos construir. Ele, não gosto, não quero, tal. Eu falei, ó, então vou deixar, eu tenho aqui uma economiazinha, tinha recebido um lote lá de um trabalho que nós tínhamos feito, eu e meu irmão Marcelo, também falecido, e comecei a fazer 2 casinhas, 2, 4... Cheguei a fazer só nos últimos 12 anos aí 3.000 apartamentos. Olha que legal, cara. Que exemplo de empreendedorismo, né? Você começou com um lote, 2 casas. Olha o que isso reverberou. E eu vou contar o que mais surpreende. Não sonegamos impostos e não damos propina. E não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Aí as pessoas falam assim, mas Mauro, como pode que quem não sonega não sobrevive? Eu falei, não, pelo contrário. Quando você está com as mãos limpas, ninguém te rouba. Você não está na mão do contador, você não está na mão de funcionário, você não está na mão de ninguém. Não toma lá da cá. Aí é que você se desenvolve. Exatamente. Porque você não Esse é o grande segredo. Você não está na mão do toma lá da cá. De ninguém. Então é um grande exemplo que eu dou. E voltando lá na minha passagem, que nós de Minas viemos para o Rio, do Rio fui para Volta Redonda, eu morava em Ipanema, estudava na PUC, e com 18 anos meu pai tinha um sítio em Itaguaí, eu conto isso com muito orgulho, e lá tinham várias plantações tinham vários coqueiros, tinha plantação de quiabo, e eu ia no fim de semana, sábado e domingo, tinha um Fiat 147, que era o carro da época, ia lá, enchia de coco e vinha vender na praia. Olha isso. E aí você imagina, um garotão de Ipanema, morava em frente à praia, numa cobertura, e vendendo coco na praia. Não existe isso. Os meus 4 irmãos estavam assim, que maluco, esse cara é doido. E todo mundo ria, sacaneava, mas ria. Tipo, pô, e eu falava, não, gente, isso tá em mim. Eu quero ter o meu dinheiro. É porque tá aliado, né, Mauro, o empreendedorismo com resultados. É aquele resultado de que você, cara, se eu posso trazer coco, se eu posso reverter isso em resultado financeiro, por que não vou fazer? E eu aluguei o sítio do papai. Eu aluguei, pagava o aluguel. Olha o que você gerou. Você gerou uma renda. Exatamente. E vendia os cocos. Aí, não satisfeito, nós já tínhamos essa fazenda em Volta Redonda, que meu pai herdou do pai dele. Eu ia para lá, às vezes, nas férias, plantava feijão. O papai brigava. Mas você tá tirando meus homens, não sei o quê, tá atrapalhando, fim de semana. E eu plantava feijão, colhia feijão, ensacava, trazia e vendia na PUC. Olha isso. Passados uns 20, 30 anos, eu encontrei um amigo da PUC, da escola, e ele falou comigo, pô, Mauro, eu lembro sempre de você. Eu falei, cara, eu nunca tinha lembrado de você. Ele falou, mas por que você lembra de mim? Eu falei, não, porque toda vez que a minha mãe pega um feijão bom, ela fala, nossa, aquele feijão do seu amigo que vendia na PUC. Sensacional. Por quê? Porque o feijão era colhido e vendido em seguida. Sensacional. Não tinha proteção, não tinha nada. Nada. Eu plantava, colhia e vendia. E era muito engraçado. Fazer uma pergunta com relação à história dele. Foi na PUC isso? Na PUC. Hoje eu faço um desafio. Você que está nos assistindo, você filiado, você seguidor, você que está assistindo o Novo em Foco, pergunta para qualquer amigo teu jovem que estuda na PUC, que seja de esquerda ou do PSOL, se ele já fez algum esforço de vender um grão de feijão. Você já fez um esforço de pegar um coco para vender. Eu duvido. Eu coloco cabelo na minha careca se você falar que conhece alguém hoje que estuda na PUC que fez o que o Mauro fez. Mas é engraçado porque isso não era um sacrifício. Eu digo hoje para as pessoas mais novas o seguinte, todo problema, ou toda dificuldade, ela tem o tamanho que você dá a ela. É isso mesmo. Eu posso ter um problemão para mim, eu dou um exemplo muito prático. Você pega, eu tenho um diretor na empresa que foi ex-superintendente do Banco do Brasil, gaúcho, igual nós já tivemos aqui um amigo aqui recente, e ele veio trabalhar comigo, nós ficamos amigos, ele aposentou e veio trabalhar comigo. E eu dou sempre o exemplo do Banco do Brasil, mas por causa dele, mas pode ser qualquer outro banco. Você pega 2 caixas. Um reclama do trabalho dele, reclama do chefe dele, reclama do banco que explora ele, reclama do trabalho dele, reclama da mulher dele e do carro dele novo.
Mas tem esse tipo. Nada tá bom. Nada. O do lado, É uma nuvem negra ambulante. o do lado acha que o emprego dele é uma honra e trabalhar no Banco do Brasil. Ele acha que o gerente dele, quando cobra, é porque ele está errado ou precisa de melhorar. Sim. Ele acha que o Banco do Brasil dá bônus, dá isso, dá aquilo, é um bom salário, é um status. O carro dele não é novo, mas leva ele para todo lado. A mulher dele ama ele de verdade e ele também. Um é feliz e o outro é infeliz. Agora, os dois têm a mesma situação, Sim. que podem ser chamados de problema. Então, isso é um grande exemplo para as pessoas. A gente tentar enquadrar a dificuldade ou o problema dentro do real tamanho que ele tem. E não apavorar, porque tudo passa. Então, isso é um grande exemplo, como no empreendimento, como no empreendedor. Você sonhe, sonhe grande, mas se satisfaça com o que você tem. Nunca queira. Eu tenho no meu escritório, eu agora com 40 anos, minha empresa fez 40 anos, que hoje é um grupo, tem fazendas, fotovoltaica, tem troço para todo lado. E eu passei para os filhos. Me desapeguei de tudo quando eu fiz uma viagem sabática, eu desapeguei de tudo. Barco, casa, de Angra, tudo. Pronto. Saí de. Pra você ter uma ideia, é tão louco o meu desapego pelo material que até a minha bagagem eu esqueci no prédio. Quando eu fui viajar, juro. Eu fui pegar um avião em São Paulo, porque às vezes é mais fácil hoje pegar um avião em São Paulo do que no Rio, por causa da serra Sim, e isso tal. não tem Você não dúvida. sabe, fui para pegar um avião em São Paulo e também é mais barato, também sou econômico. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei com o motorista, cadê a bagagem? Eu não sei. Falei, você não pegou? Eu falei, não. Ficou no prédio. E a culpa foi minha, porque eu cheguei, fui tirar a capa de um carro, de um outro carro que eu tenho com a capa, e pedi alguém para pôr, deixei em cima do carro. Peguei o meu carro, Oh, meu Deus. saí dirigindo, peguei o motorista e fui embora. Aí o pessoal ainda falou, cara, até isso você desapegou. Mas o que, que acontece? Isso foi um propósito. Eu pus na minha cabeça uma reforma íntima que eu quis fazer. Parei de beber, parei de falar muito palavrão, porque vocês sabem, gente que mexe com obra, eu sou peão também. Eu sou presidente da empresa, É. eu vou à obra até hoje, até eu viajar, eu estava lá. Não deixava mole, não. Então, quer dizer, parei, quase não falo mais, graças a Deus. E uma outra coisa que não vem ao caso, que eu também parei, que me incomodava um pouco. Então, o que, que acontece? É propósito. E quando eu saí, eu fui para a Ásia, fui para a Europa, passei uns tempos, depois fui para a Ásia. E aí eu liguei para esse meu diretor e falei com ele, escreve, manda fazer uma placa na subida da escada do meu escritório. Com os seguintes dizeres que eu sempre repeti. Nós não trabalhamos por dinheiro. Nós trabalhamos por propósito. Perfeito. Aí as pessoas perguntam, como? Porque quando você trabalha por dinheiro, ele nunca é suficiente. Nunca. E você nunca tem a oportunidade de experimentar a alegria da realização. Verdade. E quando você trabalha por propósito, no meu caso, que construo apartamentos, e eu adoro fazer apartamento minha casa, minha vida, todo mundo fala, não dá dinheiro, é pouquinho, não importa. Eu adoro que eu faço. Sensação Eu que faço você 200, tem, 300, fiz 3 a mil. sensação que você tem da família entrar ali. A entrega abrir a daquilo, porta, Rodrigo, é impressionante. Depois eu vou te contar um caso de um diretor do Banco do Brasil. Então, quer dizer, e quando você tem propósito, o que, que acontece? Você tem que fazer bem feito, com qualidade, o melhor produto, o mais barato possível, o mais acessível possível, porque o seu propósito é atender o nosso cliente. É tudo. Aí a alegria da entrega do empreendimento é muito maior do que você ver o seu caixa É muito. alto. Porque A o caixa vai para o satisfação- banco, você não vê. Agora, A satisfação afeição das espiritual. pessoas, espiritual. A satisfação espiritual é Você mágica. tem uma ideia, eu comecei a fazer em 2010, quando surgiu, nós construímos mais de 3 mil apartamentos só em Volta Redonda. Minha casa, minha vida. Parei com tudo, só loteamento que eu fiz alguns. Eu fui entregar o meu terceiro empreendimento. Eu fiz pelo Banco do Brasil, que era pela Caixa. Veio um diretor de Brasília, programas para entrega, eram 192 apartamentos, 196 apartamentos, algumas coisas. Cara, quando acabou a entrega, era um japonesinho. Ele virou para mim e disse, Mauro, eu falei, gostou? Pô, que bom, que honra o senhor ter vindo aqui e tal.
Então, eu fiquei super feliz, uma homenagem aqui aos compradores e tal, aos adquirentes. Eu assim, não, Mauro, nesses meus quase 40 anos de banco, eu posso dizer, eu fico emocionado, eu posso dizer que foi uma das maiores alegrias que eu tive na vida. Eu até não posso nem falar disso, porque eu lembro da cara dele falando para mim, foi uma das maiores alegrias que eu tive no banco, foi vir entregar esse empreendimento. Porque o banco não tinha tradição Sim. de habitação, a Caixa só que fazia. Sim. E o banco entrou, depois até acabou saindo. Mas foi tão maneiro. E aí eu falei com ele, cara, você pegou a essência do que eu sinto em cada empreendimento. Então a placa está lá na entrada, na subida da coisa. Aí o meu diretor mandou foto, é assim, eu falei, tá bom, tá lá, Mauro Campos, assinei. Aí ele falou assim, mas por que você mandou botar essa placa aí, Mauro? É para os meus filhos, todo dia que subir a escada, ver essa placa. Coisa linda. E lembrar do propósito. Coisa linda. Olha, isso foi só uma pitadinha de uma apresentação do nosso pré-candidato ao Senado do Rio de Janeiro, Mauro Campos, que contou aqui sobre um pouquinho da sua história, fez um resumo, porque a gente, se é para conversar, a gente tem muitos programas para falar, Senhora. mas só um pouquinho da história dele, a primeira parte que ele contou um pouco da vida dele, do empreendedor que ele é, do homem família que ele é, da experiência que ele tem com construção, da emoção que transcendeu aqui agora com ele, é de se arrepiar. E aí eu fico imaginando, você que está nos assistindo agora, num Rio de Janeiro, aqui nós sofremos há 30 anos pelas mazelas, por falta de comprometimento, por falta disso que ele fez aqui agora, contando uma história de empreendedorismo, sem depender de um centavo de imposto de governo, de nada, dele, da história dele. Será que nós vamos perder a oportunidade? Será que nós vamos perder a capacidade de enxergar pessoas como ele, que estão vindo, como o Romeu Zema, que é um empresário super, sabe, super desenvolvido, próspero, o cara que deixou lá em Minas 5 mil funcionários, foi governador, reeleito no primeiro turno, um cara que está aí também se colocando para organizar, para estruturar o Brasil. Nós precisamos disso. Nós precisamos de gente de gestor. Precisamos de gente próspera, de gente que já tem na pele o caminho do desenvolvimento e da prosperidade. Para um pouco e pensa quem significa Benedita da Silva. Para um pouco e pensa que significa Márcio Canela. Para um pouco e pensa o que significa qualquer um que for lançar, estão lançando aí tal de Pedro Paulo, do PSD, tal de não sei quem. Para um pouco e veja o que essas pessoas já fizeram. Para um pouco e consiga, sabe, comparar sim, você tem que comparar, não tem que comparar político, você tem que comparar, porque é o teu dedo que faz a diferença no mês de outubro para uma pessoa responsável, competente, próspera, empreendedora, que vai fazer diferença naquilo que você tem. Você tem uma microempresa, você está aí suando como prestador de serviço, você sabe a dificuldade, você sabe como é que as pessoas estão brincando com a nossa vida. Tá boa a sua vida? Diante de quase 3 décadas do PT, eu te pergunto, tá boa a sua vida? A sua renda tá legal? Você consegue comprar aquilo que você entra no supermercado hoje, você consegue comprar aquilo que você quer? Então, gente, é o início da nossa conversa aqui e eu vou seguindo para um outro lado e perguntar, diante disso tudo, pelo lado político. Mauro Campos, por que o Partido Novo? Por que você é Partido Novo? Eu me identifiquei com o Novo. Por que do Partido Novo? Fala um pouco para a galera. Primeiro, o Partido Novo é um partido que tem uma diretriz. Não é como os outros partidos que são igual uma folha no mar. Vai para o lado que interessa, de acordo com o que precisa, e a última coisa que se produz é benefício para o povo. E quando produz, é porque vai dar voto. Não tem a paixão. A gente não sente a sinceridade. A gente sente as pessoas que estão ali para se beneficiar primeiramente. As pessoas que acham que são deputados, que são senadores, que são governadores, que são vereadores.
esquecem que são empregados do povo. E o Novo é diferente. O dia quando eu conheci o Novo, que me disseram que eu tinha que fazer uma seleção, vou ser sincero, eu me senti meio humilhado. Eu falei, pô, que seleção? Pô, eu tenho quase Meu 60 histórico, anos. rapaz. Pô, já fui 20 anos Ficha limpa. presidente do Sindicato da Construção Civil, 3 mandatos presidente da Associação Comercial, primeiro tesoureiro da Federação da Indústria, membro do Sinaval, Sindicato da Indústria Naval, membro da Câmara Brasileira de Construção em Brasília, vários conselhos municipais. Eu vou ter que fazer um teste. Pô, isso Mexeu com o brilho meus do homem. brilhos, pô. Mexeu com o brilho do homem. Aí quando eu vi, eu falei assim, parei e pensei, falei, poxa, eu vou passar por isso, que me garanto. Pelo menos esses testes vão barrar os que não podem ser classificados. Falei, é aí que eu vou. É aí que eu entendi que o Partido Novo era o que eu sempre busquei, mesmo antes estando no PL, e eu vou dizer que eu tenho certeza que tem uma parte boa, mas tem uma parte podre totalmente. Totalmente. E a gente sabe disso, eu até fui vítima disso, infelizmente. Entendeu? Mas graças a Deus, Deus iluminou e me julgou no novo. E hoje tenho um orgulho de ter voltado de uma viagem sabática de 6 meses, 1 ano após aposentar da empresa, com o seguinte argumento: Mauro, até o presidente nacional, o Eduardo, me ligou, e o Esteves, que é um cara fantástico, me ligou várias vezes. Eu falava, não vou, até que, em vez de deputado, me passaram para senador. E eles me ganharam quando eles disseram, Mauro, nós precisamos de alguém de mãos limpas, sem rabo preso, porque um senador agora, nós vamos caçar aqueles ministros corruptos do Supremo Tribunal Federal. E nós precisamos de alguém que não tenha medo e que não tenha nada pendente. Aí eu falei, então é minha missão. Aí o Eduardo falou assim, é missão. Peguei um avião e voltei, com 2 meses e meio do meu ano sabático. Agora, fala pra gente do Novo em Foco. Você falou uma coisa muito interessante, que muita gente, quando vem pro Novo, se depara com esse programa. A seleção. Né? Com esse programa que se chama Libertas. Agora, fala um pouquinho, pessoal, o que significa o Libertas? Para você, o que significou o Libertas, passar exatamente por uma seleção, e aí depois você entender o significado de que as pessoas não entendem o quanto isso é necessário para quem se coloca como pré-candidato ou candidato a algum cargo legislativo ou executivo. O que significa o Libertas? O Libertas, para mim, ele é mais, vou ser bem popular, do que um Enem. Porque além de nos classificar, ele passa a nos ensinar. Você tem cursos, você tem orientação, você tem noções de ética, você tem as regras claras do que pode e o que não pode. Óbvio que se você já passou na seleção, você já ganhou muito no quesito pode, que é correto, que é honesto, que é pela ética, que é pelo trabalho, que é pela dedicação e que é pelo propósito. Mas mesmo assim, ele nos orienta o que, porventura, possamos não poder fazer. Então, é um grande instituto e que provavelmente ele é diferenciado dos outros. Essa estrutura que a gente está podendo usar aqui, que os candidatos vêm, tem orientação do marketing, de como proceder, como fazer, como chegar ao povo, as filmagens. Quer dizer, isso é um diferencial. Não é cada um cuida do seu, vai para lá, não. Nós queremos padronizar como um time vai encarar, como um time de futebol. Você entra num campo e cada um sai jogando com uma bola. Não, nós temos uma bola só. Estratégia. É estratégia. Nós queremos uniformidade. Nós queremos que todos encarem e caminhem com a mesma orientação. Mas não é do mal, é orientação do bem. É orientação para o Brasil. É orientação patriótica. É orientação contra a corrupção, contra os maus feitos. Porque, na verdade, eu já entrevistei recentemente um advogado que cansou de falar: o poder emana do povo e não submete-se ao povo como nós temos hoje. Então, isso é o Libertas, isso é o Partido Novo, isso somos nós.
Esse é o time do Novo. Eu estou falando aqui com o nosso pré-candidato ao Senado do Rio de Janeiro, Mauro Campos. Mauro, agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todos nós aqui, que muita gente nos assiste, e aquilo que a gente vem sempre falando, né? Algumas pessoas ficam desmotivadas, ficam descrentes com relação ao que a política nos apresenta no dia de hoje. Mas eu queria fazer uma pergunta para você do seguinte: o Mauro Campos vencendo as eleições, Mauro Campos se colocando como candidato depois da homologação, porque hoje ele é pré-candidato, vai ser candidato, e o Mauro Campos fez um excelente trabalho, a população entendeu o que o Mauro Campos está apresentando, ao que ele quer apresentar para a população fluminense. O Mauro Campos, aquele barulhinho da urna, em outubro, Mauro Campos vence, é o vencedor de uma cadeira no Senado. Pergunta para Mauro Campos: o que passa na sua cabeça quando você chegar no seu primeiro dia em Brasília? Qual será, você já pensou nessa hipótese ou não, mas essa é uma pergunta que eu gostaria assim que você falasse mesmo para aquela galera que está nos assistindo. Qual seria a primeira ação, a primeira atitude de Mauro Campos dentro do Senado no Congresso Nacional? Eu tenho certeza que meu foco, a minha volta para encarar esse desafio foi a certeza que eu vou lutar do primeiro segundo que eu puser os pés no Senado até o último minuto, 8 anos depois, pela moralidade e iniciando pela batalha para o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma reforma no STF. Exatamente. Vai ser a minha luta constante. Por quê? Não é só o que você está assistindo na TV. A mulher de um ministro com um contrato de 129 milhões, o resort que o outro tem não sei o quê, o outro que vende sentença para soltar tudo enquanto é bandido. Não. É o que isso serviu de exemplo para todo o judiciário brasileiro. Aí você espalha por 27 estados, 5.500 e tantos municípios, me corrijam se eu estiver errado o número exato, milhares de comarcas, porque o exemplo sempre vem de cima. Esse estrago nós vamos levar gerações para consertar. Porém, se o exemplo em cima for drástico, definitivo, conserta rapidinho. Eu não tenho a menor dúvida. É verdade. Porque não prevalece. Verdade. Quando bater lá em cima e quebrar a coluna vertebral do sistema, a transformação vem igual ao dominó. Então, essa é a minha prioridade máxima. Me juntar ao Van Hatten, do Rio Grande do Sul, ao Delanhol, e todos os bons que com certeza nós vamos eleger, e criar um grupo coeso que vamos lutar de 24 horas com esse objetivo. E eles vão penar com a gente, porque você sabe que os outros dois que eu citei, fora os outros, não são fáceis. E eu também não sou. Então, esse é o meu desafio. Lutar pela moralidade. Tem podre? Vamos expor. Não importa se é deputado, se é senador, não importa. Vamos expor. Porque isso é um compromisso com os meus netos, com os meus filhos, com os meus sobrinhos, com os nossos. Nós temos um país maravilhoso, gente. Por que nós vamos deixar esse cupim corroer tudo? É como você ter um móvel fantástico que você adora e está vendo os cupins comerem tudo e falar, não tem jeito. Tem.
querosene, bota óleo diesel, compra coisa, faz a detetização, reage, Brasil. E está gravado. Essa pergunta que eu fiz ao pré-candidato ao Senado do Rio de Janeiro, Mauro Campos, está gravado. Vocês aí, como eu, como todos nós, podem cobrar. Vencendo a eleição, nós fazemos aqui um quadro, ô Mauro, que a gente brinda exatamente e chancela o que você falou. Então o Mauro falou em comprometer com a moralidade. Através do nosso brinde, está comprometido e beber. Então, já sabe, tá gravado, tá brindado. Esse é o compromisso do time do Novo, com o Mauro Campos lá no Senado. E partindo para a próxima pergunta, Mauro, é o seguinte. Eu tenho falado isso com todos os pré-candidatos federais, estaduais, e você agora pré-candidato ao Senado. Lutamos, batalhamos, fomos lá na urna, a mesma coisa. Na hipótese de bater na trave, batemos na trave, não foi eleito. Tomara que isso não seja o nosso resultado, pelo contrário, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Muita gente desanima, muita gente, sabe aquela sensação do balde de água fria? E nós sabemos que a luta é grande. O Mauro Campos, próspero, Mauro Campos, inteligente, sábio, tem um patamar diferenciado na vida profissional dele, por méritos dele, por trabalho dele, mas ainda assim ele luta com uma máquina violentíssima, com gente que vai injetar dinheiro. E para você ficar ciente que isso existe, por isso que nós estamos passando por essas mazelas. Então o Mauro lutou, fez de tudo. Vamos numa hipótese, numa suposição que o Mauro bateu na trave, não entra. Qual vai ser, depois desse dia, o que vai ser do Mauro Campos? Ele vai permanecer com essa luta? Ele vai continuar motivado a nos motivar a estar juntos para que a gente possa fiscalizar ainda mais? Ou não? Ou realmente vai ser um balde de água fria, você vai se pegar de novo como você entregou suas empresas para o seu filho, vai sabatinar e falar, não, esqueça o Brasil, não quero mais saber nada disso e vou embora. Qual será a posição do Mauro, caso, e eu não acredito, eu acho que o Mauro vai ser o nosso senador, mas uma pergunta para você, caso bata na trave e não entre, o que será do Mauro Campos após isso? Eu vou te dizer coisa concreta. Perfeito. Vou voltar um pouquinho, me estendendo. Segundo, por favor. Eu, antes de decidir vir para voltar para ser candidato, vocês podem até rir, e você também, e eu não vou levar o mal. Eu cheguei a fazer 2 sessões de terapia com a minha psicóloga de São Paulo, que já tinha algum tempo que eu não precisava procurar. Porque eu queria tomar uma decisão, mas antes eu queria entender comigo mesmo se eu estaria vindo por vaidade ou por missão. E eu só decidi vir o dia que eu tive certeza que não era por vaidade. Esse é a primeira parte da sua resposta. Perfeito. Segunda, eu disputei a prefeitura de Volta Redonda em 2024 pela mesma indignação que eu voltei hoje para a pré-candidatura ao Senado. Um candidato que estava indo para o 6º mandato, que parou a cidade, que manda na cidade, e que eu tinha mais de 1.000 e tantos apartamentos para aprovar, e ele não aprovava porque tinha desentendido comigo. Ou seja, era alguém que tinha um investimento de milhões na cidade e ele não aprovava, prejudicando a cidade. Simplesmente por picuinha. Quer dizer, aquilo... Eu não precisava daquilo porque não mexeu na minha vida. Eu continuei com meu copo, meu barco, tudo que eu tenho. Não mudou minha vida. Mas mudou a vida da cidade. E aquilo me criou uma certa indignação e eu resolvi ser candidato a prefeito. Eu disputei a eleição contra o candidato do PT, do presidente da República, contra o candidato do PSB, do vice-presidente da República, contra o candidato do governador, que é o atual prefeito, que investiu 400 milhões em 2 anos de Volta Redonda. Meu Deus.
Viaduto que não passa caminhão, Ei, obras, não sei o que, a troca de calçada sem aquela necessidade, lambança. asfalto em rua que não precisava asfaltar, mas o dinheiro foi. Imagina o caixa. E disputei com um cara que tinha mais 90% de todos os candidatos a vereador do lado dele. Eu vim para o Novo, tinha nem a nominata completa, e quem teve mais votos na minha nominata teve 260 votos. Eu tive 20 mil votos. Não comprei um voto, nem uma bala, e não fiz boca de urna. No peito e na raça. Peito na mão. Sabe qual foi a minha reação no dia que saiu o resultado? De dever cumprir. De satisfação. De satisfação e de ter deixado um legado que eu não ia me curvar numa eleição fazendo boca de urna, porque a minha vida não comportava isso. Nunca arrependi de ter disputado e nunca chorei não ter ganho. Então, eu tenho absoluta certeza que se nós chegarmos e batermos na trave, eu vou ter a sensação que eu estou tendo hoje, de passar para as pessoas que é possível, que é capaz, que não precisa agir por meios escusos, que dá certo. E eu vou ter, com certeza, transmitido nessa campanha inteira isso que vocês estão vendo, que você que me conheceu hoje está vendo. Sinceridade, honestidade, simplicidade e naturalidade, porque eu só falo o que eu acredito. Eu posso entrar em qualquer ambiente que você me chamar, qualquer, científico, religioso, o que for, e me der o microfone, eu vou falar. Nem que seja para falar, eu não entendo disso. Mas vou falar. Eu não entendo. Se alguém puder me explicar, deixa eu estudar um pouquinho, que aí eu vou falar. Mas se eu não entender, eu não vou falar nunca o que eu acho que você quer ouvir. Eu vou falar o que eu acho que é certo e que você vai me entender e saber a verdade e a sinceridade com que a gente trabalha. Assim como o Rodrigo. Você conversa com ele, esse jeito que me deixa tímido, porque o cara é fera para falar. Entendeu? Eu fico até meio tímido. Brincadeira. Mas é um prazer. Quer dizer, é a mesma coisa. Eu tenho recomendado a todos os candidatos a gente fazer entrevista ou podcast. As pessoas, por quê? É bom porque tem corte? Eu falei, não, porque é onde mostra a nossa transparência. Você ficar 40 minutos, 50 minutos num podcast, não tem como você ser artista. Mesmo se a pessoa for artista. A expressão corporal fala. A energia fala. Eu digo que a energia é uma coisa impressionante. Mesmo quem não é sensitivo ou quem nem percebe, capta energia, porque nós somos, de alguma forma, energia. Então, a sua pergunta é muito boa. Não vou dizer 100%, porque a gente nunca sabe, mas eu tenho quase absoluta certeza que eu vou acordar e vou dizer, poxa, fiz um senhor trabalho. Lutei com todas as armas, com toda a minha força. Se não deu, é porque não era para dar. E muitas vezes Deus nos dá a negativa como livramento. E eu vou entender sempre que não era o momento. E vou continuar nas trincheiras de novo. E muitas vezes também lhe dá um trampolim para a sequência que também vamos enfrentar para as eleições de 2028. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte, mas não vamos esperar até lá não. Sabe por quê? Você que está nos assistindo agora, é de um prazer e de uma honra receber pessoas engajadas com o gabarito do pré-candidato ao Senado, Mauro Campos. De certa forma, é algo que a gente torce tanto, a gente fica numa expectativa tão grande, porque a gente se depara com pessoas que ao longo dos anos mostrou o que para nós? Mostrou o que para você? O que vem mostrando? O Rio de Janeiro hoje está perdendo espaço para muitos estados do Brasil. A renda per capita do Rio de Janeiro hoje caiu significativamente, não se paga mais como se pagava há 30 anos atrás. Nós tivemos governadores sucessivamente presos, nós tivemos governadores impeachmentados, nós tivemos deputados saindo de Camburão. A Alerj, se entrar com ônibus lá agora, metade dali vai para o Camburão também. Então está na hora de você rever o seu voto, de rever o que você está fazendo pelo Rio de Janeiro. Porque apontar é muito simples, é muito fácil, mas o que
a sua filha, o seu neto, a sua neta está sofrendo todos os dias ao sair de casa e você ter que orar para uma bala perdida não pegar, porque o seu vizinho vai banalizar. Ninguém mais se importa com bala perdida na cabeça de uma criança. Ninguém mais se importa. Nós chegamos verdadeiramente ao fundo do poço. Se você não acredita que nós estamos no fundo do poço, cara, aonde é que nós vamos chegar se nós já estamos? Nós perdemos entes queridos, amigos, sempre por conta de uma coisa que a gente não acredita. E quando acontece com a gente, oh meu Deus, aconteceu. Então você vai esperar chegar a sua vez, você vai esperar que o pior aconteça, porque não está muito longe não, nós vivemos numa roleta russa. Eu já fui sequestrado, já tomaram meu celular, já apontaram fuzil na minha cara 3 vezes, enfim. Ah, mas comigo também. E aí? Você vai ficar esperando de braços cruzados, velho? Você vai colocar pessoas que já estão no poder e estão sequer com as pesquisas compradas, colocando na liderança, e você vai lá e dá o voto para essas pessoas? É isso mesmo? Você vai continuar morando em irregularidade? Você vai continuar achando que tá tudo bem não pagar luz? Você vai achar que tá tudo bem não pagar água? Você acha justo você não pagar água, não pagar a luz, morar numa irregularidade e fazer com que o cara que pague por você esteja sofrendo também as consequências? Está tudo errado. Está tudo errado. Tudo errado. Não é possível que você se contente mais com o que a gente está vivendo. Porque eu vou te falar a verdade, Mauro Campos. Se a gente tiver mais 4 anos de PT, se a gente tiver mais 4 anos desse mesmo cenário que o Rio de Janeiro vota sempre, eu não sei para onde nós vamos parar. Sinceramente, eu não sei para onde nós vamos parar. Nós estamos mais do que no fundo do poço. Nós vamos parar aonde a Venezuela parou. Eu tô achando. E aí nós vamos ter um ciclo ao contrário. Em vez dos venezuelanos virem para cá, os brasileiros vão ter que ir para lá. Perfeito. Porque é o fim do mundo. O que você está falando, e os nossos amigos têm que entender, é que quanto mais nós afundarmos, você que votou errado, você que votou nessa turma, vai estar cavando a própria cova, vai estar cavando o próprio poço. Porque eu vou discordar do Rodrigo, porque ainda tem como afundar mais. Porque quando você vai em outras cidades, em outros estados do próprio Brasil, que também estão sofrendo, mas é muito melhor que nós do Rio. Você vai no Sul, você vai até no Nordeste. É muito melhor. E isso é que nós temos que ver. Analise. Eu falo, na hora de votar, analise a vida de realizações. O que a pessoa fez? Não, já foi deputado 5 vezes. Pô, então tem um troço errado. Aí foi senador, não sei o quê. Fez o quê? Vou voltar, você citou a Benedita. Esse dia eu recebi um post que a pessoa perguntou a foto da Benedita e disse: você lembra de alguma coisa que a Benedita fez em 40 anos de política? Pelo amor de Deus. Ninguém lembrava. Um cara tentou falar, ela fez não sei o quê, todo mundo é mentira, não fez. O próprio Crivella. Meu Deus. A igreja, pô, legal. Mas foi o pior gestor do Rio de Janeiro. Eu chamo de o demolidor do Rio. Foi o pior Para gestor. mim, Crivella é o demolidor do Rio. Com todo respeito à pessoa. Mas eu estou falando do político. Do gestor. A Benedita já foi governador, já foi senador, já foi deputado, já foi secretário, já foi tudo. E estava lá no Mensalão, estava lá no Petrolão, estava lá no INSS, estava lá no Banco Master. Meu Deus! Por isso que nós estamos nisso. Eu te garanto que nem eu, nem o Rodrigo e nem tantos candidatos nós precisamos do emprego de deputado ou de senador. Mas nós precisamos do nosso Brasil de volta. Eu quero o Brasil de volta. Eu quero o Brasil de volta. O meu Brasil. Não o Brasil da sacanagem, desculpa a expressão, da malandragem. Do jeitinho. Do toma lá da cá. Não! Eu quero o meu Brasil de volta para andar sossegado, fazer o que foi feito em El Salvador, acabar com a criminalidade. Por que lá consegue? E aqui os nossos governantes querem proteger os seus bandidos prediletos, os seus criminosos prediletos. Pelo amor de Deus, é quem está nos matando, e eles estão protegendo.
para poder ter o voto lá na penitenciária. Acorda, gente, pelo amor de Deus. Desculpa, mas tem hora que eu fico indignado. Eu fico indignado. Como o Rodrigo e como você, quando vai ao supermercado e vê o seu carrinho só diminuindo. Quando você vê as empresas diminuindo o produto, mantendo a mesma embalagem e mantendo o mesmo preço. É só ver a Coca-Cola, todos. Por quê? Porque não tem desmando. Ninguém aguenta a taxa de juros. Mas eu não tenho empréstimo no banco. Mas o seu fornecedor de carne, de arroz, de tudo, tem financiamento com a taxa de juros. E sabe quem está pagando? Vou te dar uma boa notícia. É você. Sou eu. É o Rodrigo. Somos nós que estamos pagando a taxa de juros. Esse negócio não é comigo. Mas você, às vezes, perde o cartão de crédito. O seu patrão que está te pagando está sofrendo e pode fazer com que você perca o emprego. Esses dias eu vi uma matéria que o Brasil tem hoje 9 milhões de empresas com CNPJ, que é o documento de empresa, presos no Serasa. Sabe o que significa? E se botar uma média pequena de 4 funcionários por microempresa, dão 36 milhões de pessoas. Impressionante. E nós estamos impressionados. Mas o PT do Lula, da Benedita, da esquerda, está feliz, sabe por quê? Que são mais 36 milhões para receber a esmola da cesta básica, a esmola do Vale Gás, a esmola da luz. Sabe por quê? Porque eles forçam você a caminhar nesse caminho. Eles não deixam as empresas crescerem, eles não deixam o empreendedor brotar. Não, ele quer você na mão dele para votar na gangue. Pensem nisso. Pensem nisso. Mas pensem com carinho. E eu digo sempre, eu não vou pedir voto. Agora, porque é proibido, porque eu sou pré-candidato. Mas nem depois. Eu vou pedir para você analisar o nosso currículo, a nossa vida, a nossa transparência. Pensem nisso. Novo em Foco com Mauro Campos, o nosso pré-candidato ao Senado. Que aula, hein? Que aula! Que opção você tem, meu seguidor? As opções. Que opção você tem, meu caro amigo, minha senhora, meu senhor? Não adianta falar que não tem opção, não. Tem sim. E o Novo, com esse timaço, oferece mais uma vez uma opção sensata, mais uma vez uma opção para a ruptura, para a transformação que o Rio de Janeiro merece. Finalizando aqui, primeiro, Mauro Campos, um prazer inenarrável estar aqui com você no Novo em Foco, fazer essa entrevista com você. Você está convidado para segunda, terceira, quarta, quantas vezes você quiser, até outubro, depois de outubro também, todas as vezes, a porta aqui do Diretório Municipal, sob o comando do Alexandre Popó, sempre vai estar aberta para você aqui, para você, para todos os pré-candidatos do Novo. A gente está fazendo um trabalho aqui muito sério de orientação, de colocação, de audiovisual. Então a gente está fazendo todos os esforços para que realmente, no que a gente acredita, para que essas pessoas possam representar você, para que essas pessoas realmente possam honrar o que o Partido Novo é. O Partido Novo é o único 100% de direita. Não basta ser de direita, tem que ser direito. E eu encerro aqui, mas pedindo para você olhar para a sua câmera. Você vai olhar para a sua câmera e vai falar diretamente com aquelas pessoas que acreditam em você, com aquelas pessoas que bateram nas suas costas, te abraçaram e falou: Maurão, é você, nós queremos você. Aquelas pessoas que botaram pilha, não, Maurão, tem que aceitar, não, Maurão, pô, é você, não sei o quê. Porque muitas delas nos motivam a estar como pré-candidato, a estar para enfrentar com coragem, porque isso não é brincadeira, não. O cara, para se colocar como pré-candidato, ele tem que abdicar de muita coisa. É uma agenda que não tem brincadeira. Então, você vai falar para aquela câmera ali, para essas pessoas, que agora é jogo
duro, que agora você precisa delas, que agora você está pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus amigos, pelos seus parentes e principalmente nessas pessoas que terão que reverberar cada vez mais, pessoas que não são seus seguidores, pessoas que ainda não te conhecem, marcar reuniões, fazer a agenda para o Mauro Campos. Então você vai falar naquela lente exatamente para essas pessoas que também precisam entender que não é só bater nas costas, não é só falar, Mauro Campos, estamos com você. Mauro Campos, vamos lá. Mauro Campos, não. Ei, a guerra é nossa. A guerra é nossa. Ela não é individual. O Mauro Campos não vai chegar lá naquela cadeira se você que falou, Mauro Campos, estou com você. Mauro Campos, estou com você, eu e mais 1000. Mauro Campos, eu estou com você, eu e mais 100. Mauro Campos, eu estou com você, eu e mais 200. Então, a partir de agora, Mauro Campos, fale com essa pessoa, porque é o time Mauro Campos que precisa entrar em campo a partir de agora. Eu fico muito feliz de ver as suas palavras. Primeiro, que você resumiu de uma forma brilhante. E eu acho que depois de tudo que nós conversamos, o que eu tenho a dizer a todos vocês é muito simples. Talvez uma frase. Está na sua mão a mudança do país. Está na sua consciência a descoberta e propagar que é possível. Está nas suas mãos um Brasil que todos nós queremos. Divulguem, comentem, discutam, mostrem, pesquisem. Eu digo sempre, não escolha por escolher, escolha por convicção, porque aí eu tenho certeza que não só eu, como todos os pré-candidatos novos, vão se enquadrar e você vai achar o caminho certo de escolher o seu deputado estadual, o seu federal, o seu senador, o governador e o presidente da República. Porque essa cadeira tem que ser fechada para unida fazer o que você precisa, mesmo que você não ainda tenha descoberto, mas você precisa de gente séria nos cargos sérios e de forma contundente, corajosa, de mãos limpas e sem rabo preso. E agradecer muito as palavras suas. Foi um prazer incrível estar aqui hoje, ter te conhecido, conhecer essa estrutura que vocês prepararam para nós, candidatos, me colocar à disposição de todos os candidatos que queiram vir aqui ou em qualquer espaço, marcar um podcast, marcar uma caminhada, marcar um evento. Eu estou aqui e eu tenho dito muito. Eu quero eleger o máximo de ajudar a eleger o máximo de deputado federal e deputado estadual. E na esteira de vocês, eu tenho certeza que nós vamos chegar ao sucesso e todos nós vamos comemorar, que vai ser o primeiro passo da mudança que nós precisamos fazer no Brasil. Obrigado você, Rodrigo. Obrigado a toda a equipe aqui, fantástica. E obrigado a você que está nos assistindo, está nos apoiando e divulguem o nosso Instagram, as nossas redes sociais, que assim vai estar contribuindo. E diga, repita, transmitam, passe para todos, para a família, para os amigos, sejam chatos, insistam, porque você vai estar ajudando não só você, como todos os que você pedir apoio aos nossos candidatos do Partido Novo. Muito obrigado. Mauro Campos é do time, é pré-candidato ao Senado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo. Maurão, Deus te abençoe. Irmão, nós dois. Muito obrigado. Nós todos. E ó, o time do Novo tá junto. E você, saia da indignação e venha para a ação junto com o Novo. Até a próxima edição do Novo em Foco. Um abraço, fiquem com Deus.